Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Desirê Tosi e nesse vídeo abordaremos os dois instrumentos de reconhecimento do patrimônio cultural e material. O registro, como ficou conhecido, o instrumento mais antigo do patrimônio material, e o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o INDL. Assim como no vídeo passado a gente falou do tombamento como um instrumento de reconhecimento do poder público de bens culturais de natureza material, seja esse bem um bem edificado, um objeto, um monumento, uma obra de arte. O registro, que é o nosso objeto do vídeo, como ficou conhecido esse instrumento que foi regulamentado pelo Decreto 3551, ele é uma forma de proteção das práticas e dos lugares que são referências culturais para uma comunidade ou grupo. Atualmente, no nível federal, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, registrou 52 bens culturais como patrimônio cultural do Brasil. Para vocês saberem um pouquinho mais, acessem lá o site do IPHAN, no banco de dados de bens registrados, e pesquisem um pouco mais sobre o que é o registro. Agora, existe registro na sua cidade? Você conhece o registro? No nível federal, o registro é o processo para reconhecimento e valorização do patrimônio cultural e material brasileiro, a partir da produção densa de documentação e da produção de informações e conhecimentos sobre um bem cultural que possibilite ao poder público, e no caso que a gente está falando do Estado brasileiro, descrever esse bem e categorizá-lo. O registro ele se realiza por meio da inscrição desse bem cultural em um dos 4 livros de registro. Assim como aqueles livros do tombo, a gente também tem livros de registro. São eles as celebrações, os lugares, os saberes e as formas de expressão. Além do Decreto 3551 de 2000, o processo de registro segue também a Resolução 01 de 2006, que regulamenta os procedimentos para solicitação de registro no IPHAN, no nível federal. E aí, sobre os livros de registro, a gente precisa também entender quais são esses valores nos quais eles são atribuídos. No livro de registro dos saberes, são inscritos os bens culturais e os conhecimentos do modo de fazer que são enraizados no cotidiano das comunidades. O livro de registro das celebrações são inscritos os rituais, as festas, aquelas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e outras práticas culturais da vida social. No livro de registro das formas de expressões, que é onde se inscrevem as manifestações literárias, as musicais, as cênicas e as lúdicas. E por fim, nosso último livro é o livro de registro dos lugares, que é onde se inscrevem os mercados, as feiras, os santuários e os outros demais espaços onde se concentram e onde se reproduzem práticas culturais coletivas. Então, esse é um dos conceitos que a gente tratou lá atrás do sentido coletivo do patrimônio. E agora a gente vai falar um pouquinho dessas características que marcam o registro como instrumento de reconhecimento. Ele é um instrumento declaratório. Isso significa que o bem cultural registrado recebe o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Isso é um compromisso do Estado brasileiro em documentar, reconhecer e apoiar a continuidade do bem cultural de natureza imaterial. E aí, nesse sentido, no âmbito federal, falando especificamente do IPHAN, o registro está associado à ideia de uma salvaguarda do bem cultural reconhecido. Existem outros instrumentos da política de salvaguarda do patrimônio cultural e material que a gente vai tratar ao longo do nosso curso. No caso, a gente está tratando nesse vídeo dos instrumentos de reconhecimento. Então, o registro ele tem um caráter coletivo, tanto no início do processo, quanto na demonstração de como as gerações detentoras, as que possuem esses conhecimentos, práticas e saberes, como essas gerações transmitem as práticas culturais no espaço do seu grupo e da sua coletividade, e como o bem cultural se apresenta ao longo do tempo e do espaço. O registro se pauta principalmente pelos seguintes critérios. Ele precisa ser uma referência cultural para um grupo social, ou seja, essas práticas e lugares elas precisam ser referências para a memória, história e identidade cultural dos grupos sociais. Ele precisa demonstrar a continuidade histórica do bem cultural dentro desse grupo e indicar como ocorre sua transmissão entre as gerações. Esse reconhecimento, ele pressupõe um caráter dinâmico da cultura e processual. Significa que as expressões culturais modificam, se alteram ao longo do tempo. E por isso, o IPHAN realiza uma revalidação do título de patrimônio cultural a cada 10 anos. E quais são as etapas do processo de registro? Bom, por se tratar de um processo burocrático, administrativo do Estado brasileiro para reconhecimento
de um patrimônio cultural nacional, existem documentos que precisam constar no processo e existem etapas de análise técnica para validar esse título. Assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses procedimentos no âmbito do IPHAN, para que vocês entendam que cada município, cada estado pode ter os seus próprios procedimentos e fluxos. No caso do IPHAN, o requerimento do proponente precisa vir como um documento preliminar. Ele precisa embasar a pertinência do pedido e ele precisa trazer a concordância e anuência da comunidade detentora. O segundo documento é a manifestação do IPHAN por meio de uma nota técnica que pode ser feita pelos servidores acerca da pertinência do pedido de registro. O terceiro é a manifestação da Câmara do Patrimônio Imaterial, que é uma instância do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, uma instância participativa na política de patrimônio, que vai trazer uma avaliação sobre o prosseguimento ou não de estudos para a produção do dossiê e da documentação audiovisual do registro. O quarto documento, na instrução do processo, ocorre a produção do dossiê em si, dessa pesquisa do registro e da produção desse material audiovisual. Ambos devem trazer as informações históricas e etnográficas do bem cultural. O quinto documento é a análise dos técnicos do IPHAN acerca desse material produzido que a gente está chamando de dossiê. Por fim, vem o parecer e a deliberação do conselheiro, que compõe o Conselho Consultivo, baseados numa análise desse documento de registro. Assim, com isso, é possível a publicação da decisão no Diário Oficial e o registro do bem em um ou mais livros de registro. Aí, para acabar mesmo, tem a etapa posterior, que é a publicação do dossiê em formato de livro. Não precisa acontecer imediatamente após o reconhecimento, mas costuma ser um instrumento de promoção. E quais são esses documentos que são produzidos no âmbito da instrução técnica do registro final? O que é esse dossiê? Como a gente falou, o dossiê de registro é um texto analítico e descritivo de caráter histórico e etnográfico, que deve apresentar a descrição de quem é a comunidade detentora, os territórios onde ocorrem esse bem cultural, onde ocorre no singular, e aspectos da história e da memória social desses grupos detentores. Fotografias são necessárias, normalmente em alta resolução, com boa qualidade para publicação, identificada com legenda e com autorização do uso para difusão do bem cultural. É preciso ainda produzir 2 vídeos que refletem os mesmos argumentos que estão no texto escrito do dossiê. Um curta, de 15 a 20 minutos, e um média-metragem de 40 a 60 minutos, que devem ser comitantes com o texto. Também é preciso lembrar que tudo precisa ter autorização das pessoas que são gravadas e de quem produziu o vídeo. E outros documentos que o grupo possa produzir sobre o bem cultural, como referência bibliográfica, pesquisas, músicas, material bruto de vídeo, etc. E para finalizar, é preciso que a gente compreenda que esse processo tem normativas, leis regulamentam a política de salvaguarda do patrimônio imaterial, que vocês podem e devem pesquisar. A gente tem a portaria 299 de 2015, que ela cria o que é o plano de salvaguarda. E a portaria número 200 de 2016, que cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, já referenciado no Decreto 3551. A proposta dos planos de salvaguarda desses bens registrados é planejar e executar ações que viabilizem a promoção, a valorização e a continuidade da prática que foi registrada e reconhecida pelo poder público, no caso o IPHAN, em uma interlocução contínua entre Estado e sociedade, buscando alcançar responsabilidades compartilhadas sobre a gestão desse bem cultural, desse patrimônio reconhecido, prevista já na Constituição Federal de 1988. Aí o plano de salvaguarda tem ainda a finalidade de reconhecer eventuais problemas, questões que possam afetar a transmissão e a continuidade do bem cultural registrado. É preciso ainda que ele defina aspectos da produção desse bem cultural que precisam ser valorizados, propor estratégias de gestão, de fomento, de financiamento, identificar e comprometer como que as instituições públicas das 3 esferas de poder da gestão pública vão desenvolver políticas afim ao objeto da salvaguarda, seja de meio ambiente, educação, território, infraestrutura urbana, e propor estratégias de monitoramento da execução dessas ações planejadas. E aí na sua cidade? Existem instrumentos de gestão do patrimônio material? Você conhece algum? Você é detentor de algum? E aí, por fim, como a gente está falando, a gente vai tratar o segundo bem, o instrumento de reconhecimento, que é o Inventário da Diversidade Linguística, o INDL. Estima-se hoje que no Brasil nós tenhamos 250 línguas faladas entre indígenas, línguas de imigração, línguas de sinais,
línguas crioulas e afro-brasileiras, além do português e das variedades que ele pode ter. Esse patrimônio cultural é desconhecido por grande parte da população brasileira, que se acostumou a ver o Brasil como um país que fala apenas uma língua, o português. Como estratégia de valorização da diversidade linguística do nosso país, o Decreto 7387 de 2010 instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que a gente acabou de falar, o INDL, que é um instrumento oficial de identificação, documentação e reconhecimento e valorização das línguas faladas pelos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, como previsto na Constituição Federal de 88. O Brasil, através do IPHAN e do Ministério da Cultura, reconheceu até hoje 7 línguas como referência cultural brasileira. Estão entre elas a língua Surini, que pertence ao tronco Tupi, como referência o estado do Pará, falante dessa língua, a língua Guarani-Mbiá, identificada como uma das 3 variedades modernas da língua Guarani, as línguas Narrucuá, Matipu, Cuicuro e Calapalo, da família linguística Caribe e falada na região do Alto Xingu, tendo como referência o estado do Mato Grosso. Outra língua reconhecida é a Talian, formada a partir do contato de distintas línguas originárias da Itália, uma língua de imigração, de onde veio grande contingente de imigrantes para o Brasil. É falada especialmente nas regiões de forte influência camponesa, no interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e no Espírito Santo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas línguas e sobre a documentação que foi produzida por ela e reconhecidas pelo IPHAN através do INDL, pode acessar o site do IPHAN no portal do IPHAN/INDL. Veja o site. Como instrumentos de reconhecimento patrimonial, existem alguns requisitos para a inclusão das línguas no INDL, como o registro e como o tombamento tem esses procedimentos administrativos. O primeiro é que a língua deve ser referência para a memória, para a história e para a identidade dos diferentes grupos sociais. Deve demonstrar que a língua existe como uma parte social da comunidade, seja por meio de usos cotidianos, seja em situações especiais, ou mesmo preservada no conhecimento de seus últimos falantes, Pode ser também nos rituais e em outras cerimônias. A comunidade, em segundo lugar, é preciso definir qual é o papel que a língua ocupa dentro da comunidade. Ela deve estar sendo falada dentro do território brasileiro há pelo menos 3 gerações, ou seja, deve ter vô, mãe, filho falando a língua. É legal vocês pesquisarem o guia de documentação do INDL, onde se pode saber um pouco mais sobre a solicitação das línguas. E aí, esse guia de produção de documentação, ele propõe um formulário básico para a inscrição da língua no INDL, que deve ser preenchido com informações da língua, relatórios analíticos e de pesquisa que possam ocorrer, documentação audiovisual representativa dos diferentes usos da língua que está querendo ser inscrita no inventário, com a duração mínima de 10 minutos e legendas em português. É preciso ainda que o proponente apresente a comprovação da anuência informada da comunidade falante quanto ao reconhecimento da língua e ainda assim eles devem concordar com as informações produzidas e apresentadas no âmbito do INDL, assim como o resultado da pesquisa. É preciso sempre, nas coisas de reconhecimento, ter autorização de uso das imagens, das informações, das vozes e dos produtos audiovisuais que são gerados. E como registro, o processo de reconhecimento vem acompanhado de categorias. As categorias de línguas estão relacionadas às identidades culturais do nosso país. A gente tem, então, como falamos, as línguas de imigração, línguas indígenas, originárias do continente sul-americano e falada por populações indígenas, as línguas afro-brasileiras, que têm origem no continente africano, que também são faladas no Brasil, seja ela nos diferentes contextos, línguas de sinais, que são línguas faladas por comunidades surdas, incluindo pessoas surdas e as ouvintes, que se utilizam da modalidade visual, espacial, com sinais manuais e não manuais, tal como expressões faciais e expressões corporais. As línguas crioulas, que são formadas em situações de contato entre 2 ou mais línguas, em que uma língua dominante é profundamente alterada ou reformulada em seu léxico, gramática e fonologia. E aí a gente tem, ao fim, as variantes do português. São variedades internas ao português falado no Brasil, surgidas por influência de fatores socioculturais,
territoriais e históricos específicos que marcam a identidade de falares regionais. Por fim, vocês deviam olhar o guia do INDL, tá lá no site do IFAM, e vocês deviam dar uma clicada lá, entender que faz parte da bibliografia do nosso curso e é uma leitura obrigatória. Então eu convido vocês a acessar o site do INDL, que está aí na tela, procurar lá o guia, ele é um guia simples, que tem formulários para vocês entenderem, para que esse instrumento de reconhecimento também fique conhecido por todos. E aproveita e dá uma olhada lá nesse mesmo site, no mapa das línguas indígenas faladas no Brasil, que é um documento histórico de pesquisa por anos de um pesquisador alemão no Brasil e que o IFAM reeditou. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre os nossos instrumentos. Nos vemos nos nossos encontros virtuais. Um abraço!